Vamos lá então, primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis. Gênesis é o livro dos princípios, da criação de todas as coisas, né? E na palavra de Deus, a gente encontra, inclusive, como que a Bíblia foi escrita. A Bíblia é um conjunto de 66 livros, ela é separada no Antigo Testamento, que é na época em que Deus prepara o seu povo para representar a ele, e o Novo Testamento é quando vem Jesus para nos ensinar a nova aliança, tá? Então, o primeiro capítulo da Bíblia, ela vai falar sobre a criação de todas as coisas, mas é muito importante a gente lembrar que a Bíblia ela foi escrita por pessoas levantadas por Deus, inspiradas por Deus. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 16 até 17, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, correção, educação para a justiça, na justiça. Né, de Gênesis começa assim. Foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros capítulos da Bíblia. E ele começa falando sobre... Ele começa afirmando a existência de Deus, não explicando, né? Ele não dá essa dúvida, esse questionamento, não é uma explicação. Ele está afirmando a existência de Deus. E depois ele passa a descrever as obras. Então diz lá, no versículo 1, no princípio, Deus criou. Esse no princípio já nos fala tudo, né? Então, no princípio, Deus, ou seja, Deus está desde o princípio. Tudo que vai acontecer, que já aconteceu, né? E que acontece, Deus, ele se antecipa, ele estava antes do começo de tudo, né? Lá, inclusive, lá em Romanos, capítulo 4, 17, diz que só Deus pode chamar a existência aquilo que não existe. Então, no princípio, antes de tudo, Deus estava lá, né? Quando o universo ainda não tinha nada, Deus já existia. Ele precede o tempo, a criação. Então, a primeira fase da Bíblia define essa origem e já define nessa primeira frase 3 elementos básicos da nossa vida: tempo, espaço e matéria. No princípio é o tempo. Deus criou os céus, é o espaço, e a terra é a matéria. Então, nesse primeiro versículo já tem tudo, né? Tempo, espaço e matéria. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Bom, a terra era vazia, versículo 2, havia trevas sobre a face do abismo. Então, o que fala aqui? Fala que a terra era vazia, esse era sem forma e vazia, e algumas traduções falam era uma desordem, um deserto, um vazio, um vago, né? Abismo é um vazio absoluto, né? Então, fala nessa questão do nosso vazio, enquanto Deus não habita, né? O nosso coração, nós sentimos esse vazio. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. No hebraico, a mesma tradução para esse se movia é usado para a ave, sabe? Que abre as suas asas assim sobre os seus ovos, chocando mesmo. Então Deus pairava, o Espírito de Deus pairava sobre essa terra vazia. Versículo 3, então Deus disse, haja luz e houve luz. Todas as coisas são criadas pelo poder da palavra de Deus. Basta Deus dizer e a coisa vem à existência. Lá no 2 Coríntios 4:6 diz, né? Das trevas resplandece a luz. Então a luz, ela sobressai sobre as trevas. O Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que trouxe à existência todas as coisas, né? Que sobressaiu sobre as trevas. Então, quando fala, né, Deus disse, isso significa que o mundo em que vivemos não é um mero acaso, né? É uma obra criadora de Deus. Ele cria e ele organiza o universo, né? Ele não só cria, como ele sustenta todas as coisas, ele sustenta o mar ali onde ele tem que parar, ele sustenta, ele faz girar todas as coisas, essa perfeita harmonia onde não existia nada. Só pode vir de um Deus criador, autossuficiente, né? Ele é a palavra, ele é a fonte de toda a criação, de toda a vida. Versículo 4, e viu Deus que isso era bom, né? Isso se repete em tudo que ele criava, ou seja, tudo que Deus cria é bom. E Deus contempla a sua criação. Ele sendo Deus, ele contempla a sua criação, né?
Então isso é muito importante, a gente vê que tudo que Deus cria é bom. Ele chama a luz da vida, né? Ele chama a luz de dia e as trevas de noite. E faz o firmamento, faz a separação entre as águas, né? No primeiro dia ele criou a luz, no segundo dia o firmamento, os céus e os mares. No terceiro e quarto dia ele separou terra seca, fez toda a vegetação, né? Então, a luz, o firmamento, os céus e os mares, ele criou do nada, ele trouxe à existência coisa que não existia. Depois, ele passa a criar as coisas da sua própria criação primária. Então, ele faz a vegetação, ele faz os habitantes, né? Tanto aves como peixes. E no sexto dia, ele faz os animais terrestres e os seres humanos, a sua imagem e semelhança. Então, aquilo que era vazio, agora estava cheio de criatividade divina. Né? Esse simples relato mostra, né, quão profunda é a criação que Deus fez a partir da tua palavra, um lugar que há equilíbrio, abundância de recursos, né, que tudo é para viver em perfeita harmonia, com paz. Essa foi a criação primária de Deus, esse era o projeto inicial. Né? Então esse é o capítulo 1, leia com calma, com atenção, escreva, peça ao Espírito Santo que te dê revelação, né, daquilo que os olhos naturais a gente não pode ver. É dessa forma que Deus fala conosco, né? A Bíblia diz, ele fala, ouça as minhas palavras. Então, a voz de Deus está na tua palavra. E a minha oração, a minha expectativa é que você possa abrir o seu entendimento, né, que o seu conhecimento seja enriquecido para que Deus possa falar ao seu coração e você possa transbordar isso para outras pessoas. E amanhã a gente vai para o capítulo 2.